Olá, meus amigos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, que vai gerar não contradições, não algo assim, suscitar embates, não se trata disso. Mas é um tema bastante curioso pelas consistências dele. São os encontros. Vamos lá. Eu poderia fazer a seguinte afirmação para vocês: nós, os humanos, somos seres dos encontros. É uma afirmação bastante curiosa. Admito que vocês possam estar pensando, seres dos encontros? Sim, vejam, nós nos encontramos permanentemente com tudo que nos rodeia. Veja, nós saímos às ruas, nós nos encontramos com paisagens, nos encontramos com pessoas, nos encontramos com brisas que passam pelas nossas peles. Nós entramos num restaurante, temos encontros com paladares, com, a nossa, com a nossa qualidade olfativa, que nos, que nos enche de sabores, né? de vontade de comer uma boa comida. Nós nos encontramos com aquela pessoa que nos convidou ao almoço, e desse encontro, e pelos encontros que nos leva à vida, somam-se bons encontros e maus encontros. Aqui começa a nossa aula. O que são bons encontros? Bons encontros são aqueles que produzem em nós uma afecção, na nossa afecção, produz em nós uma afecção que por sua vez, promove um afeto de alegria. Ora, se todos os nossos encontros fossem proporcionados por afetos de alegria, certamente nós seríamos uma outra raça humana. No entanto, não vamos fazer contabilidade se o que mais me ocasiona na minha vida são encontros ruins ou bons encontros. Tudo pode acontecer na vida, e é isso nós denominamos de acaso. Basta sair, virar a esquina, que a gente se depara com situações das mais variadas e das mais trágicas e dramáticas que que nós estamos sujeitos e temos conhecimento, não é mesmo? Mas por que nós somos seres dos encontros? Porque são os encontros que nos determinam. Seres humanos como seres dos encontros, porque os encontros nos são determinantes aquilo que fazemos. Imagina assim, que de repente você vai, você vai, você vai ao seu trabalho, alguém vai ao trabalho e de repente fala assim, o fulano de tal, o gerente quer conversar com você. E de repente a pessoa pensa assim, poxa, será que é minha promoção que vem aí? Poxa, seria até interessante. E você chega lá, você recebe um bilhete azul. Não, não é bem isso, não. Nós estamos numa fase de contenção. Imagina o que se passa na cabeça da gente diante disso. E quem nunca passou? Quem trabalha está sujeito a isso. Quem trabalha está sujeito a promoções, está sujeito a
há uma relação de desigualdade muito grande. Nós percebemos que as pessoas, às vezes, são alçadas a cargos superiores e aquele colega agradável e amigão de todos, que tinha uma alegria, que falava muitas piadas, de repente, ao ser alçado a um cargo de chefia, aquela pessoa muda. Forças que atravessam as pessoas de tal modo que elas acabam sendo, digamos, o preposto do chefe. É muito típico isso. Eu me lembro no governo do Bolsonaro, havia um, eu não sei se era, ele não era ministro, mas ele era responsável pelas, pelas populações negras e pretas dos, dos espalhados pelo Brasil inteiro, e ele era assim radicalmente contra a própria raça. Como é que pode isso? Se lá na escravidão havia a figura do feitor, e o feitor, de modo geral, era preto. Como é que pode ser um preto chicoteando um outro preto? O que faz uma pessoa ser atravessada para ser um preposto de um português que veio assolar, ou não, ou um brasileiro mesmo, que dono de um cafezal e que ainda estava desenvolvendo a sua agricultura, né, os grandes latifundiários, como uma pessoa se torna preposto do outro, para submeter, de modo geral, as pessoas. É um baita de um mau encontro. Né? Então, o que sucede aqui? O vídeo não é para falar de sociologia e das desventuras que o nosso povo já passou, mas para dizer o seguinte: é que, se somos seres dos encontros, eu me encontro com a comida que como, eu me encontro com o ar que eu respiro, eu me encontro com a minha esposa, eu me encontro com os meus filhos e netos. Enfim, são os encontros, são os bons encontros, às vezes, né? Um é flamenguista, outro é botafoguense e tal, essas coisas que acontecem. Mas, veja lá, de modo geral, muita gente é submetida em função desses maus encontros. Então, é disso que é importante. Eu quero só sinalizar esse aspecto de que nós somos afetados no mau encontro e este mau encontro produz sobre nós uma diminuição da nossa potência de agir, da nossa potência de vida. Ao contrário disso, quando nós temos bons encontros, nós temos um aumento de potência. Então, proximamente, eu venho trazer para vocês como somos capazes de regular essas nossas potências e como evitamos de sermos rebaixados e submissos a essas ordens sociais vigentes que nos impõem determinadas condutas de vida. É disso que falaremos em breve. Um grande abraço e até lá.